Então, antes mesmo, né, de começar a fazer o estudo, né, as reflexões, a palavra, eu já tinha isso no meu coração, né? Deus já tinha, de uma certa forma, direcionado o meu coração para trabalharmos sobre este capítulo, aliás, esses capítulos, né? Quando iniciamos, confesso também que eu não tinha, assim, feito um estudo programado, né? Então, quando a gente começa a trabalhar o texto bíblico e os dias vão se avançando, que aí nós entendemos que Deus vai dando já a direção para tudo aquilo que nós tínhamos já em nosso coração. Em alguns momentos são confirmações, em alguns outros, algumas pessoas dizem coincidência. Então, guarde essa palavra. Hoje você vai ver que não existe coincidência, porque o texto de hoje, ele fala exatamente da realidade que a gente vive hoje, né? Um dia de eleição, um dia onde nós temos que colocar os nossos joelhos no chão antes de votar, né? E aqui eu não faço palanque político, mas eu acho que o cristão consciente é aquele que antes de votar, ora. Antes de votar, ele coloca os joelhos no chão e pede a direção de Deus, para que seja feito o melhor para a nossa nação. Independente de escolhas, a nossa escolha primeira é em Cristo Jesus. E sabemos que em Cristo temos todas as nossas inquietações respondidas. Em Cristo Jesus nós temos todas as nossas orações ouvidas. E o texto hoje é direcionado certamente pelo Senhor. Amém. Capítulo de número 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele ordenadas. Amém? Toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele ordenadas. E essas são as palavras do Senhor. Amém. O primeiro bloco deste capítulo 13, mais especificamente dos 7 primeiros versos, falam da submissão sobre as autoridades constituídas no sistema. A nossa realidade hoje, irmãos e irmãs, é de ter 2 votos entre o governo e o presidente da República. São 2 autoridades diferentes. Serão 2 ramos de atuação distintos, porém importantes. E eles são representativos, pessoas que vão representar a população para os próximos 4 anos. Mas a palavra aqui, irmãos e irmãs, nos orienta a entender e deixar convictos para nós que nós não podemos deixar de ser aqui então sujeitos às autoridades. A palavra inicia na minha tradução toda a alma. Eu não sei como está na sua tradução, mas a minha diz toda, e toda diz todos. Não é para alguns, não é para um grupo, não é para aqueles que gostam de mim, mas é para todos. E todos aqueles que também de outra forma estão debaixo dessa autoridade devem ser submissos a essa autoridade, porque essa autoridade ela vem do Senhor. Amém? É Deus que permite essa eleição acontecer, e o resultado dela Deus já sabe. Eu não sei, você não sabe, mas Deus já sabe. E todo
o sistema precisa ser devidamente respeitoso com as suas autoridades. Vamos mudar um pouco agora então o cenário. Quem trabalha numa empresa onde tem uma hierarquia, onde tem o seu gestor, o seu gerente, ele é autoridade ali. As pessoas devem submissão às suas atribuições para esse responsável. A pessoa não chega na hora que quer, sai na hora que quer, faz 2, 3 horas de almoço porque quer. Não, tem regras, tem normas. E essas normas estabelecidas, elas funcionam para que exista um cumprimento de leis, para que exista ordem. Imagine no trânsito, se não tivesse farol, todos os carros iam passando um por cima do outro, o pedestre ia andando e o carro passando, não tivesse as faixas de pedestre, como seria? Nós precisamos estabelecer um critério, e esses critérios são estabelecidos pelas leis do trânsito. Então tudo que existe no mundo, há lei. Só que nós somos o povo de Deus, amém? E a nossa mensagem, independente de quem seja o vencedor de eleições, é da paz, é do Shalom Adonai, a paz que excede todo entendimento. Se for o seu candidato que vai ganhar as eleições, no seu coração tem que ter a paz. Se não for o seu candidato que vai ganhar as eleições, no seu coração também tem que existir a mesma paz, a paz que preenche toda a nossa sensibilidade humana, porque Deus está no controle de todas as coisas, e Deus sabe o que é melhor para nós. E por isso nós somos submissos às autoridades, porque independente das nossas escolhas, independente das nossas preferências, é Deus que está no controle de todo o nosso Brasil, de todo São Paulo, especificamente para nós, mas todos os seus outros estados e municípios também vão eleger seus respectivos governadores. Agora para nós, povo de São Paulo, que possamos colocar o nosso joelho no chão e pedir a paz, caminhar em paz. A nossa mensagem não é uma mensagem de guerra, de discussões, é uma mensagem de paz. O Cristo que nós anunciamos é um Cristo que prega a paz. Então não podemos caminhar em discussão uns com os outros. Inclusive, dentro de casa, na nossa família, não existe necessidade de discutir e de se desentender por questões políticas. Um vai ganhar. É que nem a final da Libertadores ontem. Um ganhou. Não existia a possibilidade de 2 ganhar. Um ganhou. E quem vence é o campeão. Só que independente do campeão das urnas, o campeão do nosso coração tem que ser Jesus. Tem que ser Cristo Jesus. E Ele vai nortear as nossas vidas. Amém? Amém. A continuação, irmãos e irmãs, deste texto fala do amor ao próximo, ou seja, aquela relação que nós temos que ter, o amor de Deus com o próximo. Eu quase não falei isso nos últimos 13 domingos, né? Mas não custa repetir. O amor ao próximo é aquele que nos condiciona ao amor de Deus. O amor ao próximo é aquele que nos faz refletir e transcender o amor de Deus em nós. Quando somos cheios do amor de Deus, somos cheios também do amor com o nosso irmão, com a nossa irmã do nosso lado. No entanto, quando somos vazios do amor de Deus,
temos dificuldade em amar, temos dificuldades em perdoar, temos dificuldades em reconhecer o irmão do lado como nosso próximo. E por isso precisamos estar atentos aos sinais do nosso tempo, em amar incondicionalmente as pessoas, porque estamos cheios deste amor de Deus, estamos cheios dessa paz que excede todo entendimento, do amor que nos enche da parte de Deus em Cristo Jesus, e por isso temos condições plenas de amar os nossos irmãos e as nossas irmãs. Mas não é só amar aqui na igreja, né? É amar as pessoas com quem nós nos relacionamos, com quem nós convivemos. Porque talvez caminhar aqui na igreja até é fácil amar assim as pessoas, né? Porque você só vai voltar no outro domingo, aí está tudo certo, né? Mas esse amor é com aquelas pessoas que nós convivemos diariamente. E talvez este é o desafio maior, porque essas pessoas conhecem você de verdade, na sua essência. Então você tem que caminhar vivendo o amor de Deus na sua vida diariamente. Por você viver o amor de Deus, por você estar cheio da graça redentora de Cristo, você consegue então amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Aliás, a palavra fala que nós não devemos dever nada a ninguém. Nada. O amor, inclusive, é uma cláusula pétrea, é uma coisa importante, é uma coisa que não é um valor que não se abre mão. É o amor incondicional da parte de Deus. E parece que todo o texto ele vai caminhando nessa unidade de pensar, porque da mesma forma que você é crente no Senhor Jesus, você foi remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, você é submisso às autoridades, porque esse é um sinal de Cristo na sua vida, é um sinal da graça na sua vida. Você consegue amar ao próximo, você tem condições de perdoar, você tem condições de amar, e essa marca caminha você para o anúncio do reino de Deus. Viu? Eu gosto de você também, viu? Amém, Senhor. Versículo de número 13. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Caminhamos para o anúncio do reino de Deus. Amém. Como vamos viver o reino de Deus se não praticamos aqui na terra? Como vamos anunciar o reino de Deus se não experimentamos? Os dizeres finais são duros, são fortes. Aliás, o verso número 11 diz assim, né? Conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Precisamos acordar como a igreja do Senhor, viva no nosso tempo. Temos que estar atentos aos sinais. Não podemos mais ficar apáticos à realidade presente que nos cerca. Temos que estar bem atentos, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que do início, quando cremos. A salvação, a cada dia que passa, está a cada dia mais perto de nós. A perspectiva daquela época dos cristãos era que Jesus estava voltando, Jesus está vindo. E essa perspectiva, essa espera da volta do Senhor, hoje
irmãos e irmãs, ficou para trás. A igreja adormeceu. Não mais se pregou sobre Jesus, não mais se pregou sobre a volta de Cristo, não mais se falou que Jesus é o nosso Redentor, e Ele vive, e Ele irá buscar a sua igreja novamente. Só que o reino de Deus, ele é um reino utópico, irmãos. O que é isso, pastor? Está misturando filosofia com teologia? Ele é o já, mas ainda não. O reino de Deus é já, é agora. Devemos viver incondicionalmente o reino de Deus. O reino de Deus é uma coisa que vai acontecer. É amanhã, é quando eu morrer, é o futuro, quando Jesus voltar. Não, o reino de Deus é já, é hoje, é aqui e é agora. O reino de Deus é já, é viver hoje intensamente o reino de Deus. E como vivemos intensamente o reino de Deus? Quando conseguimos então amar o nosso irmão, a nossa irmã, quando vivemos incondicionalmente em Cristo, sujeitos e assim com as autoridades, e também anunciando o ID deixado por Cristo Jesus. Porque o anúncio do ID, ele necessita que você viva incondicionalmente o ID. Você não consegue anunciar algo da parte de Deus que você não vive. O ID não é uma propaganda de televisão, onde a pessoa está oferecendo um produto que muitas das vezes ela não consome. Ela está vendendo uma mercadoria da qual ela não utiliza. O ID depende que você, antes de anunciar, viva. E por isso o reino de Deus é essa constante, é o já, é aqui e agora. O reino de Deus é hoje, não é esperando apenas a rua de ouro, os anjos cantando, uns com aquelas harpas bonitas, não é? Mas é hoje, é já. Viver o reino de Deus é viver em constante anúncio da volta do Senhor Jesus Cristo. É nos despertar do sono que estamos contaminados para o anúncio do reino de Deus, para o anúncio da volta de Cristo. Porque só há uma forma, irmãos e irmãs, da salvação. E a forma é reconhecer os nossos pecados em Cristo. Pedir perdão, Senhor, perdoa os meus pecados. E em João 8, Evangelho de João, capítulo 8, nós vemos Cristo não condenando o pecador, não condenando a pecadora, porém antes, vá e não peques mais. Porque quando nós apresentamos sinceramente o nosso coração diante do Senhor Redentor, Ele perdoa os nossos pecados, não há condenação para nós, mas há uma condicional: vá e não peques mais. E para isso, agora é dada então uma nova oportunidade, uma oportunidade redentora, para nós anunciarmos a palavra de Deus, nessa perspectiva redentora de Cristo, porque Ele vai voltar. E a cada dia que passa, é um dia a menos. Muitas pessoas falam assim: mas foi dito tantos anos atrás que Jesus vai voltar, Ele não voltou. Os mais descrentes falam isso. Mas a cada dia que passa, é um dia a menos. E é um dia mais próximo do Senhor que estamos. Amém. E essa perspectiva redentora deve estar presente no meio de nós, em Cristo Jesus. E para terminar minha fala, eu queria convidar o grupo que viesse mais uma vez à frente. Amém? Nós vamos cantar o Shalom Adonai, né? Hoje é um dia de eleições e a gente fez um culto um pouquinho diferente, né? Mas algumas pessoas trabalhando nas eleições,
mas o grupo veio, o grupo atendeu o chamado de Deus e está aí presente hoje. Hoje também conosco está o Sérgio, né? O Sérgio já veio já numa quarta-feira. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. O Sérgio é vizinho de esquina aqui da gente, então é muito bem-vindo no nosso meio. Volte outras vezes, você é uma bênção a todos. Agradecemos a presença, amém? Amém, amém, Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Ó Pai, por mais um dia de estarmos aqui na Tua casa, amém. Por mais um dia de oração, por mais um dia de reflexões, por mais um dia que nós sentimos a Tua presença no meio de nós. Nos despede em paz e em segurança. Ó Pai, depositamos a nossa fé no Senhor e na certeza de que todos os votos, ó Pai, que serão feitos no dia de hoje, que possam ser, ó Pai, resultado da Tua vontade, não da vontade humana, não da vontade carnal, mas da Tua vontade. E nós nos submetemos, ó Pai, à Sua vontade sem mesmo saber o resultado de eleição. Porque nós sabemos que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável no meio de nós. Então, independente de quem possa ganhar, que como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos que vamos continuar sendo submissos às autoridades instituídas pelo Senhor. E vamos caminhar na Tua paz, no Shalom Adonai. Pedimos a Tua direção para essa caminhada. Nós apresentamos também, Senhor, a vida do Senhor Luiz, ó Pai, Teu servo que pede pela Tua saúde. Amém. Nós intercedemos pela cura, não no meu nome, não no nome do pastor Renato, mas nós oramos intercedendo pela cura no nome de Cristo Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso Redentor, que é o único capaz de nos proporcionar a saúde, seja na mão dos médicos, seja nos medicamentos, seja no milagre, independente da estratégia que o Senhor há de usar. Cura o Teu servo que clama por saúde. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Se coloque em pé, receber a bênção, e logo no final vamos cantar o Shalom Adonai. Receber a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso eterno Pai, e as consolações, o fogo do Espírito Santo recaia no meio de nós, na Igreja Presbiteriana Independente de Vila Santa Maria, bem como aos servos de Deus, os cristãos espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Amém. Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.